Olá, turma! Vamos lá para mais uma aula da nossa EBD, dos Conectados com o Reino. Peço desculpa para vocês de novo, eu fiquei enroscada aqui nessa lição e não consegui mandar para vocês no domingo, né? Que é o dia da nossa EBD, domingo de manhã. Mas, de qualquer jeito, tá aí, vai ficar gravadinha para vocês acompanharem no melhor horário que vocês tiverem. Vamos começar orando. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada pela semana que se passou, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Deus querido, eu te agradeço pela vida da Giovana, filha da Vivi, que o Senhor tem cuidado, cuidou da saúde dela, Deus. Que ela se restaure completamente, ó Pai. Peço pela família de cada aluno, Senhor, cada um que está assistindo a aula, Senhor, cuide, guarde, Senhor, preserve, Senhor, livre do mal. E peço, Senhor, que nesse momento o Senhor nos ajude, abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos para a Tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a divisão do reino de Israel. Quando os israelitas conquistaram Canaã, né, eles, não sei se vocês lembram da aula da Batalha de Jericó, né, essa foi uma das batalhas que o povo de Israel batalhou, lutou para conquistar a terra prometida, Canaã. Então, quando finalmente eles conquistaram Canaã, essa terra toda, ela foi dividida entre as 12 tribos de Israel, tá? E então foi dividido em 12 regiões, para as 12 tribos, né? Então, toda aquela terra lá foi dividida em pedaços, 12 pedaços, as regiões, para as 12 tribos. E essas 12 tribos juntas formavam uma nação só, nação de Israel. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, vocês estão lembrados dessas aulas também? Né? Saul foi o primeiro rei de Israel, ele foi escolhido por Deus. Samuel, que o escolheu, na verdade Deus deu a Samuel a revelação de que Saul seria o rei de Israel. Depois veio Davi, que a Vivi contou um pouco sobre Davi também para nós, né? Vocês lembram como Davi foi perseverante, paciente, até que ele pudesse reinar, né? Ele foi ungido e só depois de um bom tempo que ele pôde reinar. Porque Saul ainda perseguiu Davi antes dele reinar. E depois de Davi veio Salomão, o seu filho. Então, depois que Davi reinou, o filho dele, Salomão, é que veio reinar, né? Se vocês lembrarem, puxando a memória, a gente estudou também sobre o reinado do rei Salomão. Foi aquele rei que pediu para Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria. Entre muitas coisas que ele poderia pedir para Deus, ele pediu sabedoria. E essas 12 tribos, então, juntas, né? Elas se tornaram a nação mais rica e poderosa, como um único país. Deus prometeu ao povo de Israel que sempre estaria com ele, se o povo obedecesse a Deus. As promessas de Deus estão sempre pautadas na obediência, gente. A gente não cansa de ver, desde o comecinho do ano que a gente está estudando as lições da EBD, a gente não cansa de ver que as promessas de Deus sempre estão pautadas na obediência, sempre tem base na obediência, né?
E então Deus prometeu sempre estar com o seu povo, né? Mas acontece que depois desse último reinado, né, o rei Salomão, começou a acontecer algumas coisas aí. Por quê? Salomão virou as costas para Deus. Gente, eu acho tão decepcionante a gente às vezes ler que um rei que pediu sabedoria para Deus, puxa, uau, foi o rei mais sábio. No final das contas, ele toma uma decisão nada sábia. Ele, naquele tempo, podia se ter mais esposas, né? Só que ele casou com esposas estrangeiras, esposas que não eram do meio do povo de Israel. E essas esposas idólatras, né? Que seguiam outros deuses, não o Deus único e verdadeiro, convenceram Salomão a idolatrar esses deuses também. E Salomão abandona Deus, o Deus verdadeiro. Daí é que vai começar a divisão do reino de Israel. Mas antes, vamos só dar uma lida? Ó, já pega a sua Bíblia aí. Não esquece, gente. Eu esqueço às vezes de falar, mas por favor, acompanhem com a Bíblia, tá? Para vocês manusearem, terem intimidade com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Pegou a Bíblia. Beleza. Abre lá em 1 Reis, no capítulo 11. 1 Reis 11, a gente vai ler do 9 até o 12. 1 Reis 9, 12. O Eterno, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Eterno, mas afastou-se dele. Por isso, o Eterno ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou o seu acordo comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Nossa, que dor, né? Depois que o rei Davi também lutou tanto por Israel, né? Depois de Salomão pedir sabedoria e servir tão bem a Deus, no final das contas, ele se vira contra Deus, ele abandona Deus, né? E aí que vai acontecer, começa, né? Aí que começa a divisão do reino de Israel. Salomão, ele tinha um oficial chamado Jorobaão. Olha o nome, gente, Jorobaão. E esse oficial recebeu uma profecia de um profeta chamado Aías. Essa profecia dizia justamente o que a gente acabou de ler. Essa profecia dizia que Deus ia entregar para Jorobaão, este oficial de Salomão, 10 das 12 tribos de Israel. Ou seja, ia entregar para Jorobaão governar essas 10 tribos. Isso está ainda em 1 Reis, também no capítulo 11, do 29 até o 31, do versículo 29 ao 31. Então, 1 Reis 11, do 29 até o 31. Vamos lá, gente. Um dia, Jerobaão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías, de Siló, se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Eterno, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Então, essa foi a profecia que o Jeroboão, oficial de Salomão, recebeu. Daí, o que aconteceu? Salomão, sabendo dessa profecia, ficou sabendo da profecia e quis matar Jeroboão. Mas antes,
Vamos só dar uma lida também em 1 Reis 11:38, que tem um detalhe aí. Deus fez essa promessa a Jeroboão, de dar a ele as 10 tribos, mas essa promessa está com uma condição. Há condições de Deus aí para Jeroboão. Tá no versículo 38 do capítulo 11 de 1 Reis. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez seu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi. Certamente farei que os seus descendentes governem depois de você. Então Deus prometeu que até a descendência de Jeroboão, né, os filhos, os netos, governariam sobre Israel, mas seria necessário obedecer totalmente a Deus, né, seguir a Ele, adorar somente a Ele. E aí, como eu estava falando antes, quando Salomão soube dessa profecia, ele quis matar o Jeroboão. Jeroboão, com medo, fugiu para o Egito e ficou escondido lá até a morte do rei Salomão. Quando o rei Salomão morreu, o filho dele, que chamava-se Roboão, cuidado para não confundir, gente, o mais comprido é o nome do oficial de Salomão, Jeroboão, e o Roboão era o filho de Salomão. Então, ele virou rei no lugar do pai, né? Então, sempre o filho herdava o reinado quando o pai morria. Então, Roboão virou o rei de Israel e Jeroboão, sabendo que Salomão tinha morrido, voltou para Israel. Só que acontece que, como rei, Roboão não foi muito legal. Ele não tratou bem algumas das tribos. Na verdade, ele não tratou bem as tribos da parte norte de Canaã. Então, assim, toda aquela terra de Israel, né? Aquela terra que era Canaã, que foi conquistada, virou a nação de Israel. A parte norte não estava sendo bem tratada por Roboão. Eles fizeram alguns pedidos, Roboão não quis ceder os pedidos e ainda piorou a situação deles, colocou mais impostos, foi mais severo com aquele povo. E as tribos daquela região do norte, se revoltaram, eles se rebelaram contra Roboão. Então, por isso, o que aconteceu? O governo dessas tribos, que eram justamente as 10 tribos de Israel, passaram a ser governadas por Jeroboão, tá? Jeroboão, o oficial de Salomão, passou a governar essas 10 tribos, justamente como a profecia havia, né, sido falada para ele. Só que Jeroboão também teve medo de deixar o povo continuar cultuando Deus em Jerusalém. Jerusalém ficava na parte sul, na parte que o Roboão ficou governando, porque Deus tirou a parte norte da mão de Jeroboão, perdão, de Roboão, até eu tô me confundindo, gente, do filho de Salomão. Ele ficou só governando 2 tribos. E Jeroboão, que era o oficial de Salomão, ficou governando as outras 10. Jerusalém ficava na região sul, aonde Roboão governava. O povo costumava cultuar Deus em Jerusalém. Mas, como Roboão estava com medo de conflitos, ele não quis deixar mais o povo ir até Jerusalém cultuar a Deus. Então, o que ele fez? Para o povo não ficar insatisfeito, ele fez ídolos de ouro, ele fez touros, construiu touros de ouro para o povo adorar. E então, o que aconteceu aí?
Jeroboão também virou as costas para Deus, assim como Salomão fez. E o que Deus havia falado para Jeroboão? Deus não havia prometido o governo de Israel até a descendência de Jeroboão se Jeroboão o obedecesse? Mas não foi isso que ele fez. Ele também abandonou Deus para dar ao povo ídolos de ouro, né? E desobedecendo a Deus. Aí, depois de todos os outros reis que vieram depois de Jeroboão, também foram maus. Eles também foram maus, não obedeceram a Deus, foram idólatras, permitiram muitas coisas ruins nos seus reinados, sabe? Sacrifícios que não eram a Deus, levantaram altares a outros deuses. Mas Deus sempre mandava profetas para alertar esse povo. Deus era muito paciente e amoroso. Por mais que o povo errava, Deus sempre falava: filhos, olha só, vocês estão desviando do caminho que eu ensinei. Mas o povo sempre queria mais. O povo nunca estava satisfeito apenas com a presença de Deus. E eles continuavam cultuando outros deuses, fazendo rituais que não agradavam a Deus, muitas coisas horríveis. E Deus foi tendo paciência com esse povo, mandou vários profetas, até inclusive o profeta Elias. Nós falamos muito na Bíblia, ele é muito mencionado na Bíblia, o profeta Eliseu, e não adiantou. Até que 200 anos depois, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo pelo rei da Síria. E que é ser levado cativo? Como escravo. O rei da Síria invadiu a capital de Israel, chamada Samaria, e tomou o povo como seus escravos, levou como cativo, né? Isso aconteceu na época em que o rei Oséias governava. Isso está no capítulo 17 de 2 Reis. Tá? A gente não vai ler, mas se vocês quiserem dar uma conferida lá, 2 Reis, capítulo 17. Então, o que a gente tira de lição aqui? Eu tinha feito um outro estudo, eu ia ser mais didática, né? Ou seja, mais explicativa, assim, porque é uma coisa bem, né, geográfica também, falamos de geografia aqui, divisão de terras, tudo. Mas o que Deus falou no meu coração aqui? Como Deus nos ama. Ele nos ama tanto, Ele nos avisa sempre que a gente está errando o caminho, desobedecendo a Ele. Ele nunca permite que as coisas ruins aconteçam sem nos avisar. Sabe, se a gente passa por consequências de escolhas erradas, não foi por falta de aviso de Deus. De alguma forma Ele vai avisar. Naquele tempo, Ele enviava os profetas. E hoje Ele fala conosco de várias maneiras. Através de um amigo, de um pastor, de uma mensagem da Bíblia, até de uma canção. E quando a gente fala, nossa, parece que isso, sabe aquela coisa que a gente chama de intuição? Às vezes é Deus falando com você, querendo mostrar que Ele não está de acordo com certa atitude. Mas Ele avisa, até que chega um ponto que Ele vê que realmente você precisa sofrer as consequências da sua escolha errada. Não é que Ele é um Deus ruim, né? Algumas pessoas acham que Deus é aquele Deus, né, que castiga, que faz mal. Não, Ele é um Pai que nos ama. O nosso Pai, quando a gente comete um erro, muitas vezes Ele dá um castigo mesmo. Tira o celular, não deixa brincar, mas pra gente sentir que aquela coisa que a gente está fazendo vai nos ferir. Então, esse pequeno castigo só está evitando uma consequência maior, né? Uma coisa pior. E assim Deus era com o povo no passado. Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia lá no passado, no Velho Testamento, e vê que Deus permitia cada coisa, mas na verdade Deus tinha muito amor pelo seu povo. Ele amava o povo de Israel, Ele amava
os reis que ele escolheu. Só que o povo tinha. Deus deu livre arbítrio para nós, o direito da gente escolher. Porque ele não é uma pessoa que impõe, né? Ele não é um impositor, ele não impõe aquilo que ele quer. Ele mostra para você que é bom e Deus quer sempre o melhor para a gente. Então é isso daí, gente. Passando agora para vocês, esse estudo ficou muito mais descomplicado para mim. Mas quando eu peguei para estudar, eu achei ele muito complexo. E eu quebrei um pouco a minha cabeça para conseguir entender, para passar para vocês. E graças a Deus, ele me ajudou a entender melhor. Eu espero que vocês também tenham conseguido entender e possam acompanhar na Bíblia. E na próxima semana a Vivi vai estar dando a aula dela. Vamos ver o que tem aí por vir. Eu não sei qual que é o estudo. Também quero acompanhar. Tá bom, gente? Bom, uma ótima semana para vocês. E fiquem com Deus. Um beijão. Estamos com saudades de vocês, tá bom, gente? Até a próxima. Próximo estudo, espero conseguir mandar no domingo de manhã, tá bom? Beijo para todos. Tchau.